Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. Quero mais uma vez desejar a todos boas-vindas a mais este momento de reflexão e fé. Também agradeço a sua companhia e a sua audiência, a sua atenção às nossas reflexões. Irmãos, tudo isso demonstra o interesse de cada um em aprender mais ou, às vezes, relembrar fatos importantes para o nosso aprimoramento espiritual. Eu quero, nesta oportunidade, falar com os nossos irmãos, mais uma vez, a respeito de uma virtude muito importante na nossa vida. Irmãos, é a virtude da humildade. Irmãos, eu diria que a humildade é uma das virtudes mais importantes na vida da criatura. E eu poderia dizer que esta virtude é a base, é o fundamento para todas as demais virtudes do nosso Deus. Então, podemos concluir que a criatura que tem humildade no seu espírito, é humilde espiritualmente falando, esta criatura terá facilidade de adquirir todas as demais virtudes inerentes do Espírito do nosso Deus. Então eu quero falar hoje, irmãos, desta virtude e quero também falar da humildade que nós devemos ter ao ouvirmos os ensinamentos, ao ouvirmos os conselhos que constantemente nós recebemos nesta Santa Igreja Apostólica. Muitas vezes através dos nossos boletins, às vezes através do programa A Hora Milagrosa, ou até mesmo através dos púlpitos da nossa igreja. Então, irmãos, quando nós ouvirmos estas mensagens, esses ensinamentos, nós precisamos abrir o nosso espírito, abrir o nosso coração e, como eu disse, termos humildade suficiente para aceitar aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nem sempre nós ouvimos aquilo que nós queríamos, não é isso? Às vezes existem muitas pessoas que está praticando algo na sua vida, às vezes não está de acordo com a doutrina ou com a disciplina, e quando ouve através de uma mensagem, através de uma pregação, um alerta para a sua vida, essa pessoa, ao invés de ser humilde e acatar, agradecer a Deus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por aquela advertência, por aquele alerta, às vezes essa pessoa se revolta e fica até aborrecida, porque não queria ouvir aquelas palavras, não queria ouvir aquela correção. Então observe, irmãos, que nós precisamos ter humildade nesse sentido e nunca dizer que aquelas palavras ou aquela mensagem ou aquela pregação não foi para mim, porque isso também às vezes as pessoas dizem. Eu já ouvi pessoas dizendo: isso não é para mim, isso serve para fulano, serve para cicrano. Irmãos, nós nunca podemos afirmar assim. Todas as palavras, todos os ensinamentos, nós precisamos ouvir e guardar no nosso coração, armazenar no nosso espírito. Sabe por quê? Porque às vezes, no momento, aquelas palavras não estão servindo para mim. Às vezes, naquele instante, aquelas palavras não estão encaixando na minha vida, na minha maneira de agir, na minha maneira de proceder. Irmãos, mas pode ser que no dia de amanhã eu possa me deparar com algo na minha vida que se encaixa com aquela mensagem, com aquela correção, com aquele ensinamento. E aí, se eu guardo no meu coração, no meu espírito, então, irmãos, facilmente eu irei relembrar daquele ensino, daquele alerta, irei fazer uso daquelas palavras e irei então me livrar daquele laço, daquela maldade que muitas vezes poderia me derrubar. Então, os irmãos entenderam? Nós precisamos então, irmãos, termos esta humildade no nosso coração, esta humildade no nosso espírito e ouvir com atenção, ouvir com bom grado as palavras, as mensagens e os ensinamentos da nossa igreja. E
irmãos, se não ficarmos aborrecidos, se algo está contra a nossa conduta, porque às vezes, irmãos, quantas vezes uma pessoa às vezes está cometendo algo na sua vida, um deslize, algo que não está de acordo com a doutrina, com a disciplina, e essa pessoa às vezes vai na igreja ou ouve uma mensagem na hora milagrosa e aquilo bate ali no seu coração, na porta do seu coração. E a pessoa, como eu disse no início, há pouco, a pessoa então, ao invés de se alegrar, de pensar consigo, nossa, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, é Jesus, é a Mãe Virgem Maria cuidando de mim, está me alertando, então eu vou me consertar, eu vou colocar em prática os ensinamentos. Não, as pessoas às vezes se aborrecem. E por que se aborrecem? Irmãos, é porque muitas criaturas, e até mesmo entre apostólicos, isso, irmãos, eu não estou fazendo juízo, mas é que a gente, no nosso lidar cotidiano, diário, a gente se depara com certas situações. Então, infelizmente, existem muitas criaturas, e até entre nós, entre apostólicos, que ao invés de se adaptarem à doutrina, à disciplina da nossa igreja, ao invés de adaptar a sua vida, a sua conduta, a sua maneira de proceder, a sua maneira de se portar, de se apresentar, a nossa doutrina, a nossa disciplina, não. Eles querem adaptar a nossa doutrina e a nossa disciplina na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de tratar o seu próximo, na sua maneira de se apresentar. Então, irmãos, é isto que não pode acontecer, porque isso causa na nossa vida uma decepção muito grande, porque aquele que age desta forma, que quer adaptar a nossa doutrina e a nossa disciplina na sua vida, irmãos, não vai bem. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida e pegar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso procedimento, a nossa maneira de se apresentar, pegarmos tudo isso e adaptarmos na doutrina, na disciplina, irmos mudando, irmos transformando a nossa vida, os nossos atos, a nossa maneira de agir. Irmãos, e se fizermos desta forma, então nós teremos um grande sucesso, seremos bem-sucedidos na nossa carreira de fé, e principalmente quando ouvirmos um ensino, um conselho da doutrina que venha falar ao nosso coração, ao nosso espírito, então nós iremos aceitar com muito mais facilidade. Irmãos, eu deixo então esse recado, deixo esta orientação e esta reflexão, vamos dizer assim, cada um reflita consigo em mais este ponto importante da nossa doutrina, a humildade. E lembrem-se, irmãos, que a humildade é a virtude mais importante que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos adquirir na nossa vida. E quando eu digo humildade, eu falo da humildade espiritual. Então, irmãos, procurem adquirir esta qualidade e com certeza todas as demais virtudes, todas as demais qualidades do nosso Deus fluirão com muito mais facilidade na sua vida, no seu espírito. Agradeço mais uma vez a sua atenção, agradeço também a sua agradável companhia. Fiquem na paz com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Deus o nosso Pai, com Jesus e com a Mãe Virgem Maria. E até o nosso próximo encontro.